Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, o nosso objetivo aqui é que através desse bate-papo leve, descontraído, você possa crescer, amadurecer e, claro, conhecer um pouquinho da vida e das experiências do nosso convidado. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, ela que é médica, obstetra, ginecologista, uma pauta muito interessante para você que quer engravidar, porque ela é especializada em medicina fetal. Tenho certeza que vai ser muito rico para você, ou você conhece alguém, não deixe de enviar esse link. E antes da gente apresentar de verdade, vocês conhecerem quem é essa convidada, um recado importante. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, é muito importante para a glória de Deus crescer, que você ajude o canal a crescer também. A gente tem feito essa mediação entre o poder de Deus e a sua vida, então não deixe de curtir e divulgar, tá bom? Agradecimentos aos nossos patrocinadores, patrocinador Aruba, muito obrigada, e patrocinador Missão Alcance, que tem sustentado a gente, não só financeiramente, mas também em oração, dando todo o suporte. Então fica aqui a nossa gratidão a vocês, tá bem? Então, vamos ao que interessa. Ela, como eu falei, ela é obstetra, ela é ginecologista, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da vida e de toda a experiência dela nesse mercado aí da saúde, nesse universo tão interessante, né? Mulheres que querem ser mães, assim, a gente fica muito vidrada no conteúdo dela, e ela chegou aqui, eu estava brincando que todos os bebês que nasceram na nossa igreja passaram pela mão dela, ela falou que é mais ou menos, mas vamos conversar. Quero te dar muitas boas-vindas, doutora Carilina Ribeiro. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer. O AlvoCast fica muito feliz de receber você. E eu queria saber antes um pouquinho da sua vida. A gente bateu um papo, né, antes de rolar o convite oficial, e a Carol comentou assim por alto que ela nunca quis ser médica. Eu falei, meu Deus, eu quero essa pauta. Me conta, como é que começou o seu interesse pela vida da medicina, assim? Como é que foi? Bom, a medicina em si foi no terceiro ano, do tipo, preciso escolher alguma coisa para fazer o resto da vida. Nunca foi um sonho de Nunca vida? foi, Ah. nunca foi. Mas depois, pensando retrospectivamente, eu vi que a partir do segundo ano do segundo grau, foi que eu realmente, assim, comecei a me apaixonar pela parte da embriologia, que no final das contas é o que eu faço hoje. Ah, sim. Né? Que sou ginecologista, obstetra, mas a minha especialidade, no final das contas, é medicina fetal. Então, eu estudo o feto, a formação do feto intraútero, né? Que máximo. É Entendi. E se você não fosse o que você é hoje, você tem uma noção do que você seria? Com certeza não. Sabe quem responde assim? Quem ama muito a profissão. Porque quem não ama muito a profissão fala, não, eu seria, não sei quem acha uns empecilhozinhos. Não, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Não, a gente sabe, assim, muito legal, né? Todos os bebês felizes da Alvorada passaram pela mão dela, tá todo mundo saudável, lindo, maravilhoso. Muito bem. Agora, você falou que você é especializada em medicina fetal. Uhum. Eu vou chamá-la de Carol algumas vezes, porque a gente vai quebrar esse gelo, tá? Mas o que é, Carol, medicina fetal? Para quem é leigo assim, tipo eu, assim, né? Você deu um parecer aí, mas o então, que é uma área dentro da obstetrícia, né? Em que a gente, na verdade, o nosso foco de estudo maior é o feto. Sim. O meu objetivo é avaliar a saúde fetal, fazer diagnóstico intraútero. E, em alguns casos, existem terapias intrauterinas que a gente pode fazer com o objetivo de evitar danos maiores na vida fora. Ali, né? Entendi. Então, é acompanhar a saúde desse feto ao longo da gestação, de forma a avaliar melhor momento para parto, saber se está tudo bem, se não está, enfim, esse tipo de acompanhamento. Ah, entendi. E você falou que você faz esse tipo de acompanhamento até para diagnosticar alguma limitação, algum tipo de doença, né? Sim. E eu queria saber o seguinte, quais são as doenças precoces que são possíveis, assim, da gente identificar ainda no útero da mãe? Muitas, né? A gente, com ultrassom, e a gente tem aparelhos de ultrassom cada vez melhores e médicos cada vez mais capacitados. Tá tudo muito avançado hoje em dia, para né? avaliar. Então, assim, de forma de anomalia estrutural, a gente consegue ver muitas coisas, né? Coisas estruturais são... Tem 2 mãos, tem 2 pernas, cabeça, o cérebro está formado direito. Uhum. Através de alguns marcadores, a gente consegue avaliar se há maior ou menor risco para problemas cromossômicos ou genéticos, né? E aí a gente tem como fazer estudo, né? Pegando o material genético do neném, mandando para análise, a gente consegue fazer diagnóstico, por exemplo, de síndrome de Down, de outras patologias desse gênero, né? E a gente já consegue fazer terapia também em alguns casos.
É uma carreira delicada, né? Assim, primeiro porque eu acho que, no geral, o médico é muita responsabilidade em cima das costas desses profissionais, né? E no seu caso, que você está lidando com sonhos, porque eu acredito que quem está ali, né, sendo atendida por você, eu tenho sonho de ser mãe, ou mesmo que nunca tenha pensado nisso, sabe que está gerando uma vida e acaba transformando isso numa coisa muito grandiosa, né? Essa eu acho que é a parte mais difícil, assim, porque eu falo que a paciente que senta lá na minha frente, que eu vou fazer um exame, ela não quer ouvir que tem uma vírgula fora do lugar. Exatamente. E aí, quando eu falo, então, eu tô vendo isso aqui, é um pouco complicado, né? E até, por exemplo, eu, quando comecei a faculdade, eu não queria trabalhar com doente. Eu falava assim, não gostei dessa área, entro no hospital, aquele monte de sofrimento, aquela monte de coisa, sabe, assim, difícil. E aí, quando eu entrei na maternidade, eu falei, que legal, aqui as pessoas não estão doentes. Aqui é fofinho, aqui é bonitinho. E tal. Tanto que se eu não fosse ginecologista e obstetra, eu pensei em endócrino também, que era uma área que eu gostava. Legal. Mas enfim, e aí, assim, teoricamente, as pessoas pensam que obstetrícia são mil maravilhas, assim, né? Que é tudo sempre certo. Não é verdade. Sim. E aí, mas no final das contas, eu fui trabalhar com essa parte, né, dessa área difícil. Graças a Deus é a minoria. Sim. Graças a Deus, né, de 100 exames que eu faço, 90 são normais. E é ótimo. Mas tem esses 10% aí que a gente tem que, né, conversar, falar e... Sim. Enfim. E como fica o seu coração como médica quando você tem que... Você lembra de algum caso em que você chegou e falou, então, eu tô vendo um negócio... Como é que fica o seu coração? Vários. Não esqueço nenhum deles. É sério? Não. Nossa. Não esqueço nenhum deles. É claro que tem casos mais difíceis e outros mais fáceis, né? E assim... É difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que... Bom, eu tô aqui para isso. Exatamente. E eu sempre falo para paciente que às vezes a pessoa pergunta, mas até, por exemplo, um caso delicado como a síndrome de Down, elas falam assim, mas por que eu vou saber antes? E eu falo assim, cara, mas a surpresa é pior. Eu acho que depois, né, depois de que você passou 9 meses numa gestação e aí o bebê nasceu então, agora, você já sabe, eu acho que aquele período de preparação, que a gestação é um período de preparação, né? E você precisa se preparar também para coisas que talvez você nem estivesse pensando. Sim. Então, eu acho que eu penso nisso, assim, olha, eu vou dar a oportunidade dela se preparar para receber esse neném da melhor forma possível. É porque saber que o filho tem alguma síndrome, né? Por exemplo, a gente vê crianças com síndrome de Down que conseguem ter um desenvolvimento, uma vida assim... É um espectro, né? Exatamente. Mas... de uma certa forma, acaba gerando, dependendo da vida emocional dessa mãe, acaba gerando uma dor. Se ela não está muito preparada emocionalmente, receber essa notícia é um buraquinho que fica no coração, às vezes, né? E ter esse preparo faz com que ela ressignifique isso, né? A chegada do filho, mesmo que tenha síndrome, é bem importante. Mas a vida do médico não é fácil, né? Chegar e dar essa notícia. Agora, pesquisando, a Carol chegou, eu falei, Carol, sua área é muito difícil. A gente, quando recebe um convidado aqui, a gente tem que estudar muito. Alguns a gente estuda mais, outros a gente estuda menos, não porque o outro convidado é menos importante, não é isso. Mas é porque é uma pauta mais corriqueira, a gente sabe. A área da Carol tem termos completamente difíceis. Que eu falei, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu convidei a Carol? Porque o que eu vou falar com ela? Mas eu li sobre um termo que eu queria que você me ajudasse a pronunciar, não sei se estou falando certo, e o que é? Que é amniocentese, é isso? Amniocentese. Amniocentese. Isso. O que é isso? Bom, amnio, ou cavidade amniótica, é a bolsa. O bebê está dentro da bolsa, está dentro do líquido amniótico ali. É como se fosse uma bolha cheia de água. Sim. Tá? Que é o xixi do neném, no final das contas. A água é o xixi do neném. E não sabia. Olha aí, tá vendo? E ele engole. Ele faz xixi e engole, faz xixi e engole. Mentira, mas é Carol. limpinho. Todo mundo já fez isso. Você já fez isso também. Agora que eu tô pensando, eu já fiz isso também. Tá. Né? Mas é um xixi limpinho. E a amniocentese é um dos exames que a gente tem diagnósticos. Então, por exemplo, se no ultrassom eu suspeitei que o bebê possa ter um problema cromossômico ou genético, tá? E eu quero confirmar essa suspeita. Eu faço uma amnio, que é o quê? A gente abrevia amnio, mais fácil. Tá, né? entendi. Eu vou entrar no útero com uma agulha
guiada por ultrassom, então eu vou estar olhando no ultrassom onde minha agulha vai estar indo, que eu não encosto no neném. E aí eu aspiro um pouco desse líquido amniótico. Nesse líquido amniótico existem células do neném que ficam boiando lá, que descamaram da pele. E aí eu consigo analisar os cromossomos e os genes desse feto. Genial. Isso, que aí a gente consegue ver se existe um problema ali, se o número tá certo, enfim. Entendi. E assim, legalmente falando, esse procedimento você faz? Eu faço. Você não encaminha para outro médico? É o próprio obstetra? Uma pessoa especialista em medicina fetal, não é o obstetra. Entendi. Entendeu? Não é qualquer Porque a pessoa obstetra tem que ter um treinamento. Imagina, eu tô pegando uma agulha e, como o povo gosta de falar aí, enfiando na barriga da grávida. Então, assim, não pode ser qualquer pessoa para fazer isso. Tá. Então, você fez a medicina, da medicina você se especializou e depois você entrou com a medicina fetal. Isso. Quer dizer, quanto tempo você está estudando? Bom, são 6 anos de faculdade de medicina, foram 3 anos de residência, 9, mais 1 ano de especialização aqui, 10 na medicina fetal aqui no Brasil e 2 anos em Londres. No total Então, foram 9, 10, 11, 12. Nossa. 12 anos. E mais assim, né? Continua se Porque nunca para, né? Você está sempre se atualizando. Tem que amar muito, né? Para poder fazer. Mas é uma área muito interessante. Bom, e quais são os exames que fazem parte da sua especialidade, assim? Que tipo de exame você faz, principalmente no seu consultório? Bom, eu faço os exames, então, de acompanhamento do feto. Ultrassom morfológica de 1º e 2º trimestre, as avaliações de crescimento, as avaliações de bem-estar fetal, saber se está tudo bem, se a gente pode manter o bebê lá dentro da barriga, ou se a gente não está tão bem, se é melhor o parto naquele momento. Ah, tá. Né? E os exames diagnósticos, a amniocentese e a biópsia de vílo corial. E essa biópsia é o quê? É a mesma coisa que... Mesma coisa não. É outro procedimento, mas tem o mesmo objetivo da amniocentese. É um exame diagnóstico. Então, só que a biópsia, eu vou para a placenta. Vílo corial, vílo coriônico, é placenta. Então, só que eu faço ele mais precoce. Então, se a paciente chega no morfológico de 1º trimestre, eu acho um problema, né, uma suspeita de um problema, eu já punciono a placenta, que ela, em 99,9% dos casos, tem o mesmo material genético do neném. É igual. Então, se eu tenho um problema na placenta, eu vou ter um problema no feto. Né? Existem raros casos que não, mas na maioria das vezes sim. Se essa questão, a paciente está na dúvida, não quer fazer o procedimento naquele momento, ou se é um problema que eu diagnostico mais à frente na gravidez, depois de 15, 16 semanas, aí eu parto para pegar o líquido, que é a amniocentese. Entendeu? Então, entendi. no final das contas, eles têm mais ou bem menos parecido, o mesmo objetivo. Né? Sim, entendi. E a gente está falando aqui sobre isso, né? Diagnóstico disso, daquilo e tal, de falar com a mãe. Na sua opinião, qual é a parte mais difícil da sua profissão? E por que você citou essa parte? Qual a parte mais difícil? Difícil pensar também sobre isso, né? Porque são tantas etapas a profissão de uma médica. Mas eu acho que, assim, realmente o que a gente tem que... O que é pior é você precisar dar um diagnóstico ruim para um casal que tá ali achando que... Caraca, olha o meu neném, que lindo, maravilhoso. E... Então, sim. Né? O então, às vezes, então lasca o coração, né? Deixa eu aproximar um pouquinho o seu microfone só. Foi? Foi. Eu acho que é isso, né? Você olhar no olho e ter que ser mais delicada para falar, né? Porque, por exemplo, até essa semana passada, ou essa, nem lembro. Eu tive uma paciente que veio, ela não mora no Brasil, marido de fora, ela trouxe a família inteira para ver... que ela não mora aqui, então ela estava grávida e veio visitar o Brasil, veio visitar a família. Então vamos todo mundo ver o neném. Marcou o exame comigo, né? Todo mundo lá. E até o momento tudo normal. E aí eu precisei dar um diagnóstico para ela. Nossa. E aí nessa hora você fica, cara, todo mundo aqui, todo mundo querendo que esteja tudo às mil maravilhas. Sim. E eu vou ter que falar. E eu tenho que falar, porque senão eu sou... Você tem que falar. Eu sou só mais uma que vai deixar passar, né? Verdade. Enfim, como eu já tive vários casos. Sim. Então... Você consegue, em algum momento, assim, você trazer a sua postura cristã nesses momentos mais delicados, assim? Sim, né? A gente sempre tem isso em mente. E que eu falo assim, as pacientes às vezes, mas...
Pode mudar? Eu falei, olha só, tudo pode. Tudo pode. Tudo possível. Eu sempre falo essa frase, a medicina ela não é matemática, né? E tudo pode acontecer. Eu falo, eu acredito em milagre. Uhum. Só que eu tenho que te falar aqui o que está acontecendo, É. né? E, enfim, a gente parte daí. Isso de você criar uma esperança no coração, assim, vem da sua postura cristã, né? Olha, tudo pode mudar, Deus faz milagres, realmente. Mas essa sua certeza como médica, você não pode deixar passar batido, né? Que senão você está se omitindo. Exato. Isso tudo que você está me contando faz parte do pré-natal? Faz. O que é o pré-natal? Então, O que é o pré-natal? O pré-natal é o acompanhamento da gestação como um todo. E aí eu não estou falando só de feto, eu estou falando da mãe também. A gente chama de binômio materno-fetal. Né? Então, é um acompanhamento tanto da saúde da gestante quanto do feto. A gestante ela vai ser acompanhada através do exame físico e de exames complementares, exames de sangue, urina, enfim. E o feto a gente faz o acompanhamento através da ultrassonografia. Nossa, é super importante você fazer o pré-natal. E você acompanha do início ao fim? Sim. Sim. Ótimo, entendi. Agora, perguntas assim mais específicas, né, sobre gravidez. Sangrar durante o início da gravidez é normal? Normal? Vamos dizer que não, mas comum, muito. E na maioria das vezes, não é um problema grave. Entendeu? Porque existem várias causas de sangramento. Que a gente escuta muito grávida falando, tive um pequeno sangramento e tal. E aí ficam desesperadas. E ficam com desesperadas. razão. Mas, assim, existem sangramentos e sangramentos, né? E a gente tem que saber, óbvio, a pessoa, né, leiga em casa, ela não vai ficar, não, isso aqui é normal, vou ficar aqui tranquilo. Não, você tem que fazer contato com o seu médico obstetra. Sim. Mas, dependendo do tipo de sangramento, aí o médico vai falar, não, isso aí, por exemplo, sangramento depois de você fazer um exame que seja transvaginal, ou um toque vaginal, ou até relação. Isso é super comum, por causa do colo do útero. Não tem nada a ver com o bebê que está lá dentro do útero. Então, foi pouquinho, fiz um exame ontem. Ok, estou me esvaindo em sangue. Não, é claro que aquela história da matemática que eu falei. Já peguei pacientes que tiveram uma gota de sangue e, infelizmente, a gestação não estava evoluindo. E já tive paciente de chegar na emergência toda suja, escorrendo até o pé, e o bebê tá lindo, maravilhoso, batendo. Sério? Claro, porque tudo pode. Olha, que louco esse meio, gente. Então, existe de tudo. Depende muito, existe de tudo, Exato. Uma grávida, por exemplo, durante a gestação, pode fazer exercício físico? Deve. Todas. Quem não fazia, quem era sedentária, deve começar. Entendeu, né, grávidas? Pelo amor de Deus. Tá. Nada disso. Tem que esperar o terceiro mês. Mentira. Mas até onde, Carol, você pode fazer exercício físico? Por exemplo, uma grávida pode ser crossfiteira? Pode. Eu tô com uma paciente recente que ela é muito crossfiteira. Olha, então não interfere. Quem falar é meio que desculpa. Só que assim, quem falar é desculpa pra ficar sedentário. Mas a gente tem que ter alguns cuidados. Sim, claro. Né? A gente sabe que existe uma frequência cardíaca, mais ou menos, né? Que a gente precisa manter um limite. Então, se você não tem como medir a frequência, a gente fala para fazer um teste de fala, né? Você não pode ficar muito ofegante durante o exercício sem conseguir falar. Entendi, se você chegou nesse nível, você tem que diminuir o ritmo. E também uma outra coisa que eu sempre aviso para as grávidas é que na gestação, por conta dos hormônios, né? Você tem uma certa frouxidão ligamentar. Então, é mais fácil de você se machucar. Então, você precisa fazer o exercício muito corretamente. Você pode pegar carga? Pode e deve pegar carga. Mas não é fazer o exercício de qualquer jeito e não é sair aumentando carga de forma descontrolada, porque você tem mais risco de lesão. O importante é ser acompanhada, então, né? Você tá ali para não fazer a torta direita. Exatamente. Entendi. Então, não tem desculpa, ó. Pode fazer e é saudável. De todas as sociedades de ginecologia e obstetrícia que toda grávida tem que se manter ativa. Máximo. E o que a grávida não pode comer? Porque a gente sabe que tem umas restriçõezinhas, né? E por que dessas restrições? Na verdade, as principais são as questões que podem causar infecções, né? Tá. Tipo um peixe cru. Tipo um peixe cru. Na verdade, tudo que é cru. Tá. Né? Não o peixe, porque se você for ir pra internet, você vai ver um monte de médico falando, não, pode comer a comida japonesa sim, porque o peixe não é vetor da toxoplasmose e tal. Ok, não é.
realmente. Mas a mão do cara que foi lá preparar a sua comida e não lavou Faz direito, sentido. ela pode ter contaminado a sua comida, né? Então, não só com a toxoplasmose, que é grave para o feto, mas com outras coisas. E aí, depois você vai parar na emergência com uma gastroenterite desnecessária, né? Então, Sim. assim, tudo que é cozido, tudo que é bem passado, isso, ok. Grávida não dá pra passar fome, né? Se organizar não direitinho, pode. ela... Mas e as coisas que são cruas, lavar bem, de preferência comer em casa, né? Crua que eu digo salada, por Salada, exemplo, entendi. né? Só ter esse tipo de cuidadozinho que eu acho que nem só pra grávida, né? Pra ser humano no geral, né? Agora, uma coisa que afeta muito as mulheres grávidas, assim, que é um pouco da estética, a gente muda o corpo, né? Quando engravida. Totalmente. Quantos que... Existe isso? Essa pergunta tá certa? Que tem uma quantidade de quilos normal para se ganhar numa gestação ou não? Tem. Tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde disponibilizam uma tabelinha que vai de acordo com o índice de massa corporal. A gente sabe que hoje em dia o índice de massa corporal da paciente, né, prévia à gestação, que eu digo, ou no início da gravidez, ele é um pouco defasado porque tem gente que é super musculosa e vai ter um IMC um pouco maior, mas enfim. Se você tem noção de que se você é normonutrido, ou se você está na obesidade, enfim, você vai ter ali de acordo. Então, para uma pessoa numa faixa de IMC normal, seria até entre 11 e até 16 quilos, né? É claro que não precisa ser isso tudo, e se passar um pouco disso, não é um absurdo. Mas é você ter noção de que, assim, não tá liberado. Vou comer por 2. Tá tranquilo, agora vou Sim, já ouvi essa frase de amigos, sabia? Não pode. Tem que dar uma controlada. Sim. A gravidez de uma mulher que está acima do peso, ela é mais complicada do que uma gravidez comparando com outra que não está? Existem riscos maiores, tanto para a saúde materna quanto fetal, né? Para a materna, das complicações mesmo de gestação, desenvolvimento de diabetes gestacional, de hipertensão na gravidez ou pré-eclâmpsia, que é uma outro tipo de forma de hipertensão com outras complicações. E para o feto existe até uma chance maior de malformações quando a mãe é obesa. A pré-eclâmpsia é uma pressão alta durante a gravidez? Isso, mas associada, na verdade, ela é uma questão relacionada a alterações placentárias, tá? Que para a mãe vão cursar com hipertensão, alterações nos rins, no fígado, e quando ela chega a um caso grave de uma eclâmpsia, até alterações cerebrais que fazem ela convulsionar. Nossa, é muito sério, grave, então, né? É muito grave. Para o feto, em geral, vai cursar com alterações de crescimento. E aí, quando eu falo crescimento para o feto, eu quero dizer ganho de peso. Um bebê que não ganha tudo de peso que poderia ganhar. Né? Então, é um feto que tem um potencial para nascer com 3,5 kg e ele vai nascer lá no termo com 2,5. Ele está abaixo do peso. Sim. Então, isso seria um problema de uma insuficiência placentária, uma placenta que não está nutrindo esse neném da forma que deveria. Tá. E o nanismo, você consegue identificar também nesse cuidado com o bebê, ainda no útero? Sim. Normalmente no terceiro trimestre. Que é na ultrassonografia. Algumas formas, na verdade, o nanismo é uma forma de um grupo de doenças chamadas displasia esquelética. Existem várias. Algumas eu consigo diagnosticar no início da gravidez. Sim. Né, logo de início. E muitas vezes elas não são nem compatíveis com a vida fora do útero. Mas, por exemplo, um anão, a gente vai pegar também no ultrassom e muitas vezes só no terceiro trimestre, o que é aquela coisa, a pessoa veio fazendo os exames normais, tudo até ok. Que, de repente, entendi. tem o então. Entendi. Agora, sobre saber qual a semana da gestação uma grávida está, a gente sabe que a forma mais prática é aí fazer um exame. Mas existe uma forma assim caseira que você consiga identificar? Sim, existe, né? O que a gente usava muito antigamente e que muitos médicos ainda usam, né? Para você ter um norte, é a data da última menstruação. Tá? Só que a data da última menstruação, ela vai considerar um ciclo, né? Um ciclo menstrual de 28 dias, com ovulação exatamente no meio do ciclo, no 14º. Nem toda mulher tem um ciclo assim. Sim. Então, ela serve como um norte, mas talvez o bebê tenha sido concebido um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, pode não estar batendo tão bem. Eu, como faço ultrassom, eu gosto de datar pela ultrassonografia. Entendi. Então, eu me sinto mais segura. Fica mais assim, tranquila, né? Pra dizer certinho. Isso. Legal. E quando é que dá pra saber o sexo do bebê? Bom,
Aí eu sempre, quando o paciente me pergunta isso, eu falo, bom, depende de quão ansioso você esteja e de quanto você queira pagar por isso. Maravilhoso. Por quê? Não, porque assim, existe... Quanto você quer pagar por isso? Existem exames precoces que você pode fazer no sangue materno que vão detectar a presença ou não do cromossomo Y na corrente materna. Que tem um nome nesse exame. Sexagem fetal. Sexagem fetal. Isso. Os laboratórios estão começando a fazer cada vez mais precocemente, né? 8 sim. semanas de gravidez. Só que assim, eu tenho meu pezinho atrás com a sexagem porque eu já vi algumas erradas. Então, assim, eu não aconselho... É claro que a maioria tá certa, tá, gente? Calma. Mas eu não aconselho, assim, tem gente que faz a sexagem, viaja pra fora pra comprar a enxoval inteiro da criança até 2 anos de idade. Nossa. Não faça isso, porque vai que, né? É. Ou então anuncia, faz aquele chá revelação, mega evento. Sim. Calma, porque pode ter que trocar. Mas, enfim, mas a maioria tá certa. Então, isso com 8 semanas. Na ultrassonografia, a gente consegue ter um palpite no morfológico de primeiro trimestre, que normalmente a gente faz com 12. Mas certeza absoluta que eu vejo a genitália externa do neném é a partir de 15 semanas de gravidez. Entendi. Então, aí eu vou ver... tem um pênis, tem uma vulva. E aí eu vou... E aí você consegue falar, ver mais certeiro. É isso. Entendi. Entendeu? Então, aí esse eu garanto. Legal, bom saber. Entendi. Agora, eu acho que o momento mais interessante, assim, talvez mais emocionante para a mãe que descobre uma gravidez é quando ela sente o bebê mexer. Existe um tempo, em que momento o bebê começa a mexer? Ou não tem uma coisa certa? De novo, não é uma matemática, né? Mas eu costumo falar para as pacientes a partir de 24 semanas. Por quê? Porque esse feto, ele precisa ter uma certa força para conseguir fazer um estímulo lá dentro do útero que vá passar para as camadas, né? Até chegar na sua pele, nos nervos da sua pele, você sentir. Sim. Então, eu costumo dizer, assim, para paciente, igual quando você tem um peixinho lá no fundo do mar, não vai fazer a água em cima balançar. Sim, entendi. Agora, uma baleia faz uma marola, né? Entendi. Então, é diferente. Você tem que ter um bebê com uma certa força. E por que falar isso, né? Porque as pessoas, às vezes, vão... 10 semanas... Não, 10 é muito cedo para ela falar isso, mas 18 semanas. Mas eu não tô sentindo. Será que tem alguma coisa errada? Não, calma. Entendi. É pequeno, vai chegar lá. E que fica essa ansiedade, né, por conta da mãe. E tem vezes que sente, por exemplo, 18 semanas. Porque eu tava sentindo, eu tenho certeza que eu tava. Hoje eu não senti. É porque... entendi. Tem mãe que panica com isso? Parou de mexer. Tem não, todas, né? Todas. Todas panicam, com certeza. Porque, meu Deus, tava mexendo, não tá mais, assim, deve dar uma agonia, né? Mas assim, é porque... E também tem a percepção, né? É claro que é igual... É igual a gente ouvir Deus falando. Se você tá na correria, se você tá não sei o quê, você não vai prestar atenção. Exatamente. Agora, tá na dúvida? Para. Não adianta estar olhando o celular, não adianta estar ouvindo podcast, não adianta... Você tem que estar prestando atenção. E aí, não... Senti, então, beleza. E aí consegue ter um pouco mais de clareza, né? Sem se desesperar antes. Porque às vezes nas atividades diárias você não consegue prestar atenção. É verdade, mas deve ser um momento lindo, assim, muito emocionante. Agora, nem tudo é feito de só momentos felizes, né? Quando, por exemplo, a mãe está grávida e o coraçãozinho do neném para de bater, que procedimento é feito nesse caso? Bom, aí existem 2 condutas descritas na literatura. A gente pode fazer o acompanhamento expectante, que é aguardar. Aguardar o quê? Aguardar o corpo entender que aquela gestação não está evoluindo mais. Não continuou, E o colo abrir para sair aquele embrião ou aquele feto. Né? Tá. Ou a gente pode fazer uma conduta ativa, que é a paciente pensando, não, tá bom, não está mais evoluindo, então eu quero virar a página. Vou... agendar um procedimento, vai para o centro cirúrgico e a gente limpa o útero dela. Pronto. Existe um nome para isso? Sim, a gente pode fazer... Tem 2 procedimentos. A gente pode fazer uma curetagem ou, mais modernamente, uma AMIU, aspiração manual intrauterina. Tá. Você tem alguma preferência como médica nesses casos ou não? Em termos de conduta? Bom, eu sou bastante ativa. Eu sou um pouco ansiosa, eu não gosto de esperar nada. Entendi. Então, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito na minha, assim, pensando até em mim como paciente, se Deus livre e guarde, algum dia acontecer uma coisa desse tipo, eu não ia querer ficar esperando.
Carolina. Porque psicologicamente Porque é pior. eu acho ruim. Eu também acho. Tem gente que prefere, tem gente que tá tudo bem. E também depende, assim, eu como médica, em termos de... Dependendo da profissão da paciente, eu falo assim, não, a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, já atendi paciente que era aeromoça. Se ela sangra lá em cima, tem que descer o avião. Sim, verdade. E é sangrar não é assim, saiu uma borrinha. Não, é tipo uma hemorragia. Um sangramento real. É um sangramento real. Então, dependendo do que ela faça... Entendi. Tá viajando de um lado para o outro. Não pode ficar aguardando, Não pode, entendeu? Mas isso vai de pessoa. Sim, momento delicado. A Carol tá falando aqui, eu fico imaginando assim, o dia que você engravidar, você é obstetra. Você vai relaxar? Porque se fosse eu falar assim, deixa que eu sei fazer, eu vou. Como é que você acha que você vai ser assim? Assim... Na verdade, o que a gente vê, né, com as nossas amigas que já passaram por isso, que são obstetras, é um misto das coisas, né? Porque eu tenho uma amiga que ela chegava para fazer pré-natal comigo, ela, então, já colhi os exames, já fiz isso, já fiz isso, vamos embora almoçar? a consulta era no restaurante. Ai, a gente, mas assim, ela sabia que estava sendo acompanhada, falava, não, faz isso, faz aquilo. E a gente ser paciente é muito difícil, né? Porque às vezes eu falava... Olha só, você tem que fazer isso. Tá bom, eu sei. E ela não fazia nada. Já sabe tudo, né? É engraçado, quando a gente domina muito do assunto, né? Quando chega na nossa vez de fazer, dá a sensação de, não, deixa que eu faço, eu mesmo sei, e vai. É bem difícil. É bem difícil. Agora, voltando um pouco para a questão da estética, que eu acho que é um tema interessante também da gente falar, a gente estava falando dos alimentos, do que pode e o que não pode. Agora, a questão de cuidado estético. O que a mulher grávida pode fazer e o que não pode? Por exemplo, um tratamento de estrias, pintar o cabelo. O que pode? Na verdade, todos os tratamentos, normalmente, que a gente que vão introduzir alguma coisa no corpo, Tem né? algum tipo de química, Algum tipo de química, a gente opta por evitar. Né? Sim. Claro que, por exemplo, coloração de cabelo, existem vários tipos de tinta que a gente já pode usar, né? Os tonalizantes, essas coisas. Sim. Não tem uma amônia, não tem coisas assim, mas a gente vê... Eu falo para o paciente, cara, vamos avaliar. Precisa muito agora. Entendi. Né? Então, assim, isso varia um pouquinho. Mas procedimentos, por exemplo, botox, essas coisas, a gente não tá liberado para fazer na gravidez, laser, nada esse disso, tipo de né? coisa não pode fazer. Entendi. E, assim, até terminar essa gestação ou tem um período que já pode? Normalmente até terminar. É legal dar uma segurada, né? Tudo até terminar e até algumas químicas a gente também não libera na amamentação. Tá, entendi. Agora uma dúvida que é minha. Em que momento você dá beijo tchau para essa mãe? Quando o bebê nasce? Não, depois da segunda revisão pós-parto. Ah, tá. Que normalmente é com 1 mês, depois que o neném nasceu. Mas isso também varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que continua voltando até 6 meses. Ah, sim. Já pegou intimidade, assim, varia. também. Mas normalmente, né? assim, o que eu faço no meu consultório a gente faz todo o acompanhamento pré-natal, uma consulta 7 a 10 dias depois do parto, uma consulta com 1 mês, e aí depois a outra consulta só com 6 meses. Entendi. E você tem uma equipe? Sim. Quem faz parte dessa equipe? Bom, a equipe para parto, né? A gente precisa de 2 obstetras, então eu e mais um. Ah, tá. Um anestesista, uma pediatra e uma instrumentadora. Ah, entendi. Tá? Isso é uma equipe fixa, né? Sim. Que a gente tem. Existem outros profissionais que podem fazer parte da equipe, mas aí não são fixos, né? Tem pacientes que quer ter uma enfermeira obstétrica ou que quer ter uma doula. Tá. Até fotógrafo, né? De parto hoje em dia também está lá na sala com a gente. E qual a sua opinião sobre doula? Explica doula o que é, né? Eu sei, um assunto polêmico. Você acha que funciona, serve, ajuda? Eu acho que eu particularmente não curto muito, tá? Porque a nossa equipe é uma equipe muito presente. Sim. Eu tava falando com você, né? Que tem um sinal da minha casa até a perinatal. Sim. Então, assim, a gente chega muito rápido, a gente vai estar lá com a paciente, a gente não vai deixar essa pessoa sozinha. Ela tá amparada o tempo inteiro. Ela tá sempre amparada. O que eu tenho falado para as minhas pacientes, mais assim, se você pensa em ter uma outra pessoa,
vale mais uma enfermeira obstétrica. Qual é a diferença, né? A doula, ela é uma pessoa mais num suporte, talvez, emocional. Emocional, é. De estar ali e vai, você consegue, faz uma massagem, uma questão mais assim. A enfermeira, ela tem o treinamento para fazer a ausculta do feto, para fazer um toque, para ver se você está evoluindo no trabalho de parto. Então, ela pode ir até a sua casa, né? E ali ela vê, não, aquela dúvida, né? Será que está na hora ou será que não está na hora? É claro que quando a minha paciente me liga, às vezes só pela voz a gente já sabe, né? É verdade. Que, não, o bicho tá pegando, vamos embora. Ou, não, acho que tá inicial. Mas nessa dúvida, a enfermeira vai até a casa da paciente, examina e fala, olha, tá muito inicial ainda, vamos esperar mais um pouco. E aí ela faz um trabalho ali com a paciente para dar uma acalmada, para medidas não farmacológicas para controle da dor, né? E acaba que a paciente chega com uma dilatação mais avançada no trabalho de parto, né? Um trabalho de parto mais avançado no hospital. E aí, mas assim, a paciente não tendo nada disso, como eu falei, eu na dúvida, chego lá, 3 horas da manhã, vamos pro hospital. Aí não era, tá bom, volta todo mundo, não tem problema. Sim, entendi. Eu falo assim, quando as pacientes, mas eu vou te ligar essa hora, vai. Eu sei onde eu me meti quando eu resolvi fazer medicina. Então... Você tem está disponível para os seus pacientes, né? É uma escolha que você fez quando lá atrás você falou, vou ser obstetra, por aí vai. Então, acho que não é tão pesado. Seria pesado, por exemplo, para mim. Eu não seria médica nunca na vida, então me liga 3 da manhã, seria pesado. Né? Então, vai de carreira para carreira. Entendi. Você acredita que a ansiedade e estresse afeta o bebê ou fica só na mãe? Tem gente que diz que passa. Né? Mas... O que você acha? Eu acho que é difícil da gente avaliar isso. É claro que eu acho que não é bom... para ninguém estar muito ansioso, nem muito estressado. Porque o estresse e a ansiedade em si é ruim no geral, né? Então, mas eu não gosto de falar para paciente assim, você está passando isso pro seu feto, porque já basta a pessoa estar se sentindo mal, tá com um problema. Você não aumenta mais essa ansiedade. Então eu prefiro falar, não, o bebê não sente nada disso. Entendi. Eu prefiro falar assim, porque vai adiantar o quê? Você não faz sentido. Você vai estressar mais a pessoa. Faz sentido. Você não ajuda, mas, assim, né? é claro que se a gente pensar, né, estão ligados. Tá tudo ligado, é um corpinho só. Né? Exatamente. Então, você não pode também achar que é inócuo. Não. Sim, claro, Tem uma blindagem. É porque a fala é muito importante, né? Se chega a sua paciente, gestante, no auge de uma ansiedade, de um estresse, falar que ela está prejudicando o próprio filho, você vai piorar isso, exatamente. Né? Entendi. Na sua opinião, existe o melhor tipo de parto? Por que eu estou perguntando isso? Porque ficou tão famosinho falar, eu quero parto natural, eu quero parto normal, né? Eu não quero cesárea, eu quero normal. Você como médica, vamos lá, o que você acha? Qual é o melhor tipo de parto? Existe ou não? Existe o melhor para paciente e para o feto. Que os dois saiam bem. Saudável, bem. Com certeza. Porque isso é uma coisa muito individual. Eu não posso dizer para você assim, olha, você tem que parir por baixo, ou não, você vai fazer uma cesariana obrigatoriamente, do custo que custar. Vai depender dos meus exames, vai depender do meu tipo de vida. Exatamente. E assim, e principalmente o parto normal, que o povo, né, hoje em dia está falando muito, está super na moda, eu sempre digo que eu vou estar ali para ajudar, minha equipe vai estar, o parceiro da paciente vai estar lá para ajudar, a enfermeira, a doula, todo mundo vai estar ali em prol de que aquilo aconteça. Mas se a mãe não quer que aquilo aconteça, o bebê está dentro dela. A gente não pode fazer por ela, então não adianta. Porque tem, às vezes, o pai fala, não, tem que nascer por baixo. A mãe, mas eu não quero. Mesmo, tem isso? Tem muito. Nossa. E aí, quer dizer, dá uma pressão ainda maior para a mãe que o trabalho tá com ela, assim, a pessoa não vai deixar de ser mais mãe ou menos mãe, porque pariu por baixo, por cima. Eu acho que tem isso. A sociedade, ela cobra muito, impõe muito. E eu acho que o parto natural veio disso, de você conseguir com que a mulher mostre mais a força como mulher, né? E não existe isso. Né? Não existe isso. Assim, na verdade, obviamente que a gente sabe que em muitos lugares no mundo, e no Brasil muito, existiu uma cultura da cesariana por praticidade, né? Porque é uma coisa mais controlada, né? Principalmente para o médico, né? Mas tudo bem que eu costumo dizer assim, a gente pode marcar cesariana, mas o bebê não sabe disso, né? O útero não sabe disso. Então,
já cansei de marcar cesárea e a paciente romper a bolsa antes ou entrar em trabalho de parto entendi. antes. E aí, continua sendo às 3 da manhã, Sim, entendeu? entendi. Então, por mais que você tenha agendado. Mas, assim, houve um período disso e de até indicações de cesariana que não seriam indicações. De você fabricar uma coisa que não existia. E aí, esse movimento do parto normal, ele veio para, assim, ser contrário à cesariana, até um ativismo, né, assim, porque para ir contra esses médicos que inventavam indicações desnecessárias para uma cesárea. Sim. Obviamente, a gente... Assim, o parto vaginal, ele é o que, né, o modo normal de nascer. Se não existisse, né, a ciência... Sim, era esse que tinha. Era isso que tinha. Só que, ao mesmo tempo, quantos e quantos bebês não tinham problema, quantas mães não vinham a falecer, bebês vinham a falecer, quando não existia cesariana. Então, graças a Deus, a gente evoluiu, Deus deu inteligência aos homens para chegar nesse nível e saber quando indicar. Mas a gente tem que saber quando indicar. Sim. Né? Agora, se você tem a opção e se tem gente que tem pavor. Eu tô com uma paciente agora que fala assim, quando eu sinto dor, eu desmaio. Imagina, eu preciso que essa mãe faça a força. Ela tá sentindo dor, desmaia. Não dá. Então, como é que vai passar um trabalho de parto assim? Não tem como. Entendi. Faz sentido isso. A gravidez de gêmeos, ela é complicada? Ela pode ser. Ela pode ser. É uma gravidez que exige muito mais cuidados. Né? Tá. Mais atenção, então, no caso, isso, né? porque a gente tem 2 dividindo o espaço de 1, né? E aí, existe também uma diferença entre os tipos de gêmeos, né? A gente tem vários tipos de gestação gemelar. Umas que são mais tranquilas e outras que são bem mais complicadas. As mais complicadas seria por quê? O que poderia acontecer? Porque, assim, os gêmeos, eles podem ter 2 placentas... E 2 bolsas, o âmnio, que a gente estava falando. Tá. Eles podem ter uma placenta e 2 bolsas. Sim. Ou eles podem ter uma placenta e uma bolsa. Quando eles são idênticos, em qual dessas situações? Qualquer uma. Qualquer uma? Qualquer uma. Tá. Mas, bom, enfim, porque ter 2 placentas ou uma... Não tá falando... Aí são termos difíceis, tá? Tá, não tem problema. Não. A gente vai devagarinho que a gente pega. Exatamente. Quando eu falo idêntico ou não idêntico, eu tô falando da zigosidade. É uma palavra difícil para falar assim. Tá. Era um óvulo só, um espermatozoide só, juntou e depois dividiu. Entendi. Ou eu tinha um óvulo mais um óvulo que... Cada um foi fertilizado por um espermatozoide diferente. E aí formou 2 pessoas na mesma barriga ao mesmo tempo, por acaso. São 2 irmãos que talvez nascessem em momentos diferentes, mas que dividiram a mesma barriga. Entendi. Exatamente. Os que são iguais, os que são diferentes, esse caso que eu falei agora, eles sempre vão ter 2 placentas e 2 bolsas. Sim. Que eles são pessoas diferentes. Agora, os que são iguais, eles podem ser dos 3 tipos. Aí vai lá para o início da formação, depende de em que momento aconteceu a divisão. É muito bonito isso, eu gosto. Que legal. Não, é uma história, eu ficaria horas olhando você falar. É uma área que você gosta, né? Muito. Assim, né? Muito legal mesmo, que legal. A gente viaja, né? Porque o jeito que você fala, a gente imagina, assim, sabe? É como se fosse um desenho passando na nossa cabeça. Então, se eu entendi, vocês entendem, queridos. Fica tranquilo, tá tudo certo. Você... tá, uma coisa que eu queria perguntar pra você. Não, você quer falar alguma coisa? Não, mas é porque você perguntou de qual seria a complicação, né? Mas a questão verdade, da placenta é porque, assim, se eu tenho 2 placentas, cada um tem seu pratinho de comida. Se eu tenho uma placenta só, eles estão dividindo o mesmo prato. Tem um que pode comer mais que o outro, entendeu? E aí eu tenho complicações nesse sentido. E quer dizer, um crescer mais do que o outro, crescer mais psicologicamente um se desenvolve. Tem isso ou não? Psicologicamente não, mas ali eu tô falando de ganho de peso, de questões desse tipo, entendeu? Entendi. Líquido amniótico, existem algumas coisas que são comuns aos fetos que têm uma única placenta, que são monocoriônicos. Então, se você tem uma gestação gemelar, né, de gêmeos, a primeira coisa que você tem que saber é, eles dividem a placenta? Sim, não. É uma bolsa só, não é? Isso é trigêmeos, então, não vou nem perguntar, né? Mas é mais raro, mas já peguei também. É legal. Dá um trabalho para fazer exame. E o parto dá trabalho de gêmeos?
Assim, é um pouco mais tenso, tá? Até porque dependendo também do tipo de parto que a pessoa queira, né? Uhum. É possível fazer parto vaginal de gêmeos, não é impossível. Tá. Mas depende da saúde dos dois, para começar. Sim. E depende também da posição que eles estão para a hora de nascer, né? Eles têm que estar de cabecinha para baixo. E existe aquela questão, às vezes, do bebê estar no cordão umbilical enroladinho, não tem isso? Ou não? Mito. É? O cordão enrolado no pescoço, por exemplo, que é o medo que as pessoas têm, não é problema. Consegue fazer um parto vaginal assim? Consegue, porque o bebê não respira dentro da barriga, tá, gente? Ele não respira. Não tem ar dentro da barriga, ele recebe tudo pelo cordão umbilical. Sim. Então, oxigênio e nutrientes estão passando ali. O pulmão, ele tá como se você tivesse afogado, cheio de líquido. Nossa, Deus é sensacional nas coisas o fôlego faz, de né? vida vem na hora que sai de dentro da barriga. Uhum. Aí entra o ar, pela primeira vez. Uhum. Então, assim, o cordão enrolado no pescoço, você pode apertar o quanto for o pescoço, que o neném não vai sentir nada. É a mesma coisa que o cordão enrolado no braço ou na perna. Entendeu? Entendi. É claro que, na hora de um parto, às vezes, o fluxo está passando ali no cordão, ele pode tensionar um pouquinho por estar enrolado, e isso fazer o batimento do cardíaco do neném diminuir. A gente tem uma certa frequência e essa frequência diminuir. Mas aí a gente vai acompanhando isso no trabalho de parto e às vezes a gente precisa adiantar o parto, fazer ele acontecer mais rápido. Um pouquinho antes, né? Isso. Tá, entendi. Mas aí isso varia um pouquinho. E quando que a mãe sabe que ela está entrando em trabalho de parto? Existem uns sinais assim claros? Sim, sim. Tipo o quê? Tipo o quê? Pra gente diagnosticar trabalho de parto, a gente precisa ter contrações regulares, né? A gente tem que ter contrações, no mínimo, a cada 5 minutos, 2 em 10 minutos, ou uma a cada 5. Tá? E eu falo normalmente para os pacientes contarem num período de 1 hora. Se nesse intervalo de 1 hora, foi de 5 em 5 minutos sem parar, é pouco provável que isso vá voltar, vai ficar parado depois. Porque às vezes a pessoa começa a contar, aí deu de 5 em 5, mas é o que a gente fala de pródromo, que é um ensaio para você que faz. Eu sempre uso essa analogia com os pacientes. A gente tem o espetáculo final, que é o parto. Sim. Só que para aquilo acontecer, a gente precisa ensaiar antes. Então o útero Ela tem noção do que é, né? O útero começa a contrair antes. Ele vai contraindo. Só que é só um ensaio. Entendi. Entendeu? Até que aquele negócio se engrena e opa, hoje é o show. Entendeu? E aí o negócio não para. Aí é direto. Entendi. Entendeu? Então, contrações regulares, e tem que ter dilatação do colo, né? Então, mas aí isso quem vai ver é quem vai examinar a paciente. Entendi. Tá. E essa dilatação, assim, qual é a dilatação correta para um bebê nascer? A gente precisa de 10 centímetros, que é o tamanho do diâmetro da cabeça. Vai pelo diâmetro da cabeça. O diâmetro da cabeça do feto, ele é de 10 centímetros. Tá, faz sentido agora. Entendeu? Muito bom. Vamos falar de inseminação artificial agora? Vamos. Como que é feita? Como que é feita? Na verdade, você usou um termo inseminação artificial. Tá errado? Que é um tipo de fertilização, de reprodução assistida. Tá. Existem vários tipos de forma de reprodução assistida. Uhum. Eu posso desde fazer um acompanhamento do ciclo da paciente. Sim. Que eu olho no ultrassom quando que ela está ovulando, né? Eu vou olhando de forma seriada, fazendo ultrassonografias, para olhar o ovário e falar, tá ovulando hoje, vai lá, dever de casa, encontrar com o marido. Isso é uma forma de reprodução assistida. Eu estou ajudando mas só falando, né, quando que tem que acontecer. Porque tem paciente que acha que, né, controla o ciclo pelo aplicativo do celular. Sim. Às vezes acha que está ovulando numa época que, na verdade, não é a época que está ovulando. Então, aí não engravida nunca porque está fazendo no lugar errado, no dia errado, entendeu? Sim. Outra forma é a inseminação artificial. A inseminação artificial, na verdade, é uma técnica que é um pouco menos usada, mas que é o seguinte, eu ou de forma espontânea ou dando remédio para a paciente, ela vai ovular. E aí a gente prepara o sêmen do marido e injeta na paciente. Da mesma forma, o óvulo espermatozoide tem que se achar lá dentro. Tá. Você só tá dando um empurrãozinho, entendi. Entendeu? Tipo, pega os melhores nadadores e fala, vai. Tá. Entendeu? Solta eles lá. Entendi. A última forma, que é a mais usada atualmente, quer dizer, o ultrassom seriado também a gente usa muito, mas
é a fertilização in vitro. Que é o quê? A fertilização, eu pego o óvulo, tiro de dentro da paciente, pego o espermatozoide, tiro de dentro do marido, faço eles se encontrarem fora do corpo, no laboratório, in vitro, fertilização in vitro. Eu fertilizo o óvulo in vitro. Isso fez o que a gente chama de zigoto, que é o embrião. Não é o embrião mesmo, mas é o embrião. E aí, a gente coloca de volta dentro da paciente para ele grudar lá no útero dela. Entendeu? Entendi. Então, eu já devolvo, já coloco dentro do útero o produto da concepção, a união de Tem óvulos chance de dar espermatozoide. errado uma fertilização in vitro? Com certeza. A vida vem de Deus. Então, entendi. Deus não quer, nem assim vai. É. Tá. Você é a favor ou contra da fertilização in vitro? Muito a favor. Por quê? Por quê? Porque, como eu falei, a vida vem de Deus. E isso a gente não tem como negar, porque a gente pode fazer todo esse processo e achar que a gente tem todo esse controle e, no final das contas, a coisa não acontecer. Porque ele não quis, não autorizou. Porque não era o momento, Sim. porque a gente não vai saber os porquês. A gente tem um monte de coisa que a gente não consegue explicar. Sim. Né? Mas a gente tem N pacientes aí que fazem trocentos tratamentos e não dão certo. Assim como a gente tem gente que não estava nem tentando engravidar e engravida espontaneamente. E foi. Então, a gente não tem como saber. Mas, assim, a gente tem muitos pacientes que precisam de ajuda, né? Por vários motivos, e existem vários motivos para você precisar de uma fertilização in vitro. E por que não? Você, quando está com uma infecção de garganta, você não toma antibiótico? Sim. Se você está com o seu siso com problema, você vai lá e arranca o siso. Sim. Se você São coisas que Deus colocou para ajudar, Se você tem um né? infarto, você não vai operar, vai botar um stent. Então, por que eu não faria uma fertilização in vitro? Entendi. É uma forma de tratamento. Entendi. Entendeu? Você pode falar de valores? Quanto que seria, mais ou menos, assim? Só para a gente ter uma noção. Isso varia um pouquinho. Bom, eu não trabalho em clínica de fertilização, né? Sim. Mas, tendo noção por estar próximo, a gente tem o valor de medicação, né? Que é um combo das coisas, né? Você vai precisar de... Tem paciente que precisa de pouco remédio para estímulo, tem paciente que precisa de muito remédio para estímulo. Então, a gente precisa disso, de ter... E remédio é caro, tá? Então, tem paciente que vai pagar muito no remédio. E aí tem o tratamento em si, mas o combo aí deve estar dando em volta de uns 10, 12, 15. Entendi. Aí varia também da clínica que você vai, Varia do né? mercado em si. Né? Agora, só voltando aqui, lembrei uma coisa que você estava falando em relação a se eu sou a favor ou contra. Tem uma outra coisa que é muito importante a gente falar, até, por exemplo, a gente sabe que as mulheres estão cada vez querendo engravidar mais tarde, por N motivos. Sim. Né? E uma coisa muito importante que com a fertilização in vitro a gente tem a oportunidade de fazer, que é a gente fazer uma reserva dos óvulos da paciente. Entendi. Hoje em dia não, né? Mas assim, desde que o mundo é mundo, todas as mulheres, elas nascem com os óvulos. Se a pessoa está grávida de uma menina... Aquela menina, aquele feto, já tem todos os óvulos dela lá formados com 20 semanas de gravidez, no meio da gestação, mais ou menos. É mesmo? Tá tudo lá. E aí eu falo que é como se a gente abrisse um pacotinho de biscoito. Cada mês a gente mete a mão, tira um punhado e joga fora. Então, a quantidade vai diminuindo e o que fica lá dentro, que eu tô com o pacote aberto, vai ficando murcho. Entendi. Então, eu vou perdendo qualidade também, né? E tem pacientes que a gente sabe que tem uma reserva, né, se a gente for investigar, jovens que têm reserva ovariana baixa. Sim. E enquanto pessoas mais velhas têm o oposto, né? Mas é reserva normal. Então, essas pacientes que têm uma reserva ovariana baixa, por exemplo, ainda não casou, ainda não achou a pessoa com quem vai ter filho. Sim. Poxa, aí, só porque ela não tá com parceiro ainda, ela quando chegar lá e casar, não vai poder ter a família dela? Por quê? Entendi. Entendeu? Então, é um recurso que a gente tem. Mas é um recurso caro, né? Para quem não tem condição, por exemplo. É caro. Mas, assim, eu acho que também tudo na vida é planejamento. Entendi. Né? A gente guarda dinheiro para fazer uma viagem, a gente
vai no salão, às vezes paga mais caro do que na consulta médica. Né? Entendi. Então, você tem que pensar, né, o que é mais importante para você. Sim. Quais são os outros caminhos, além desse que a gente falou, para engravidar? Como assim? Existem outros, além do que falamos da fertilização in vitro? Não, então, a gente tem tem a forma natural, Uhum. né, que Deus criou, e temos como fazer esse acompanhamento seriado, né, a inseminação e a fertilização. Entendi. Existe, assim, às vezes com a fertilização, a gente pode não utilizar a própria paciente, mas fazer um útero solidário, né, que é a barriga de aluguel que o pessoal fala. Entendi. Também pode ser. Quais são os sinais do corpo da mulher que ela está ovulando? Por exemplo, pessoas que não são ligadas em aplicativo, existe? Tem como saber? Existe, tem. Muco vaginal muda, né? A gente pode perceber uma coisa meio clara de ovo, assim. Tem gente que percebe. Às vezes dor abdominal, dor na barriga, a pessoa pode sentir. Mas são coisas que, assim, a pessoa tem que ser meio... Ligada nisso. Né? Tem paciente que não é nem um pouco, tem paciente que fala, eu sei exatamente o dia, doutora, e tal. Mas isso é meio de pessoa para pessoa. Entendi. Agora, a gente estava falando sobre a questão, às vezes, do bebê, o coraçãozinho parar, né? E a gente sabe que, às vezes, acontece abortos espontâneos. Existe um tempo que é muito comum do aborto ser espontâneo? Sim, sim. O primeiro trimestre da gestação... que vai até 12 semanas, né, mais ou menos, é o período mais delicado para esse tipo de coisa. Porque, normalmente, eu falo que a gente tem um controle de qualidade, né, no nosso corpo. Deus fez tudo muito certinho. Então, assim, quando a gente fabricou lá os nossos óvulos, e quando os maridos fabricaram o espermatozoide, eles normalmente passam por um controle de qualidade. E os que não estão corretos, não estão formados da forma que deveria, eles são retirados dessa linha de produção. Sim. Só que, às vezes, passa. Igual quando você vai no supermercado e compra a garrafa e o rótulo tá ao contrário, ou o biscoito tá virado, né, no pacote. Sim. Às vezes um passou e não corrigiram. Então, quando juntam óvulo com espermatozoide, que normalmente a principal causa são problemas cromossômicos. Cromossomos são 46 saquinhos de arroz que a gente tem dentro das nossas células. 23 que vieram do pai, 23 que vieram da mãe. São 23 pares. Então, do número 1 tem 2, do número 2 tem 2. Até formar, no 23, são 46, né? Tudo duplicado. Então, se eu tenho qualquer número diferente disso, se eu tenho 47 ou 45, isso é um problema cromossômico. Tá? O gen, por exemplo, são os grãos de arroz dentro desse saquinho, são milhares. E também temos problemas genéticos que podem causar aborto. Mas a principal causa são os problemas cromossômicos. A síndrome de Down é um problema cromossômico, mas ela é compatível com a vida. Então, o bebê vive. Isso. A maioria dos problemas cromossômicos é incompatível com a vida. Então, juntou, formou um embrião, mas passou um certo tempo, ele viu, opa, isso aqui não tá legal, vamos parar. É um outro ponto de checagem, um controle de qualidade, aí fala, não vai passar daqui. Por quê? Porque seria um embrião com muitos problemas de saúde, com muitas questões, e que é incompatível com a vida extrauterina. Então, é mais um controle, fala, parou. É claro que quando eu falo isso para o paciente, eu falo assim, não querendo minimizar a sua dor, é uma perda. Mas é a gente sabendo que, assim, lá no final não ia estar perfeito. Então, interrompeu aqui. Entendi. Uma dúvida curiosa. Uma mulher com HIV pode ter filho? Com certeza. O filho herda o HIV? Não, necessariamente. É mesmo? Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem a terapia antirretroviral, né? Que a paciente, se ela estiver fazendo um acompanhamento certinho, ela vai ter uma carga viral indetectável. Carga viral indetectável é quando eu doso no sangue da mãe para ver quanto de vírus tem lá no sangue e eu não consigo achar. Né? Tá abaixo de um certo limite que a gente fala que é indetectável. E aí, e eu também tenho uma certa profilaxia que a gente faz pré-nascimento, né? Na hora do parto, para a gente poder evitar contaminação fetal. Entendi. Agora eu queria saber um pouquinho mais das suas experiências como obstetra e que você não precisa citar nomes, claro, mas um caso muito complicado que você pegou e por que você destacou esse?
muito complicado como obstetra, em parto, que você diz. Em parto. Bom, alguns, né? Bom, é sempre uma... A gente tem alguns, assim, quando a gente começa, às vezes, um parto normal e que, no final das contas, ele tem que virar cesárea. Ali na hora, né? Ali na hora, porque... O que a gente sabe é que o neném vai nascer por cima, porque às vezes não dá para nascer por baixo e eu vou ter que tirar de alguma forma. Entendi. Então, assim, né? Isso a gente vai fazer, né? No limite da segurança, eu vou ver. Não, agora tá na hora de indicar, então sai correndo e tal. Mas eu acho que, assim, a gente às vezes tem... Já tive casos de ter que fazer uma esterectomia, né, no meio de uma cesariana. Entendi. E que é complicado, porque... O paciente não vai poder mais ter filho depois, né? Caramba, Carol. Mas, assim, você não vai deixar o paciente sangrando. Então, você tem que fazer. Entendi. E tomar essa decisão ali na hora não é fácil, né? Sim. Apesar da gente ter falado sobre o parto, que é o melhor para a mãe, né? Não tem essa, se vai parto natural, se a gente vai fazer uma cesárea, tem que ser o que é melhor para a mãe. Às vezes as mulheres têm alguma preferência, né? Sim. Mesmo no final das contas não dando certo. Você, como mulher, você tem alguma preferência quando você tiver filho? Vou deixar rolar. Deixa rolar, né? Eu acho que é o que eu falo para os pacientes, assim, porque quando a pessoa resolve controlar muito, tem que ser assim, tem que ser assado, vai tudo diferente. Até na nossa vida mesmo, né? Sim, a gente planeja. O que a Bíblia fala? Que o coração do homem faz planos, mas a última palavra vem de Deus. Senhor, é verdade. Então, assim, aí se a pessoa se pega naquilo, depois você vai se frustrar. Sim. E, pô, você não vai curtir em nenhum momento. É verdade. Sabe? Então eu falo assim, cara, vamos ver o que vai acontecer? E beleza. É verdade. Você já pensou em desistir em algum momento da sua carreira? Por alguma questão externa, uma pressão de alguém, um desentendimento? Ou sempre se manteve firme? Não. Da carreira, não. Não, né? Outras áreas, às vezes, a gente dá... Com certeza, a gente é assim, ser humano, né? Muito bom. Olha, a gente vai fazer agora, estamos chegando ao final. Quanto tempo eu tenho com a Carol? 1h05. Ai, eu ficaria 1 hora aqui, Carol. Esse papo é muito gostoso. Mas a gente vai fazer agora o que a gente chama de 7x7. Que é onde eu te apresento 7 palavras. Você precisa definir cada uma delas com uma única palavra. Um joguinho do tipo, defina Deus com uma única palavra. Assim, tá bom? Ai, tô com medo. Então, vamos lá. Vou começar por essa. Defina Deus com uma única palavra. Pai. Uma qualidade sua. Fidelidade. Um defeito seu. Falta de paciência. 2 palavras. Chegar no microfone, eu... Tá, perdão. Um defeito seu, perdão. Eu sou meio impaciente. Impaciente. Sua profissão em uma única palavra. Meu tudo. A sua família, como que você definiria? Meu tudo também pode ser? Pode ser, pode repetir. E um medo que você tem? Eu vou abrir, não precisa ser em uma palavra. Esse medo pode ser destrinchadinho aí. Não ser boa o suficiente. É o medo que a gente tem, né? Também tem um pouquinho desse medo. Você é perfeccionista? Agora, tirando 7x7. Um pouco. Um pouco. É, os perfeccionistas em algumas coisas. Isso, né? Volta pro 7x7 agora. E esse não tem tempo, não, você pode pensar, fala o que você quiser. Que eu sempre peço aos convidados um versículo que te emociona. Sempre quando você escuta ou você lê, você se sente tocada assim por Deus. Não precisa lembrar exatamente onde está, mas o versículo em si a gente vai jogar na tela aí para você que está assistindo. Então, qual que é? Acho que para mim, o de 1 Coríntios 13. Na tela, podemos? Podemos. Que fala que se a gente não tiver amor, de nada adianta. Nada Toda adianta. ciência, todo conhecimento. Que a gente vê, assim, agora na minha área, né, falando, médicos que são muito bons profissionais, Sim. tecnicamente muito bons, mas sem empatia, sem amor, então o que adianta? É isso, é verdade. Bom, chegamos ao fim. Quer falar alguma coisa, Rod? Então não vamos. Vai lá, pergunta. Qual a sua pergunta? Eles estão te ouvindo, eu tenho que transcrever, tenho que falar, tá? Qual a sua pergunta? Era em relação à depressão pós-parto. Como é que... Muito interessante. Identifica?
Então vamos lá. O Rod está perguntando para a Carol, doutora Carol, em relação à depressão pós-parto, como que identifica e também os cuidados que preciso nesse caso. É uma pergunta boa. Muito uma boa. questão difícil. O diagnóstico não é fácil, né? Porque o pós-parto é o momento que tem muita coisa acontecendo, né? Uhum. Você tá com o corpo todo mudado, seja parto normal, seja cesárea, você tá com dor, porque, né? Uhum. Ou teve um parto vaginal e passou uma cabeça ali. Sim. Ou você tá com uma cicatriz na barriga e dói, e você tem que se cuidar, mas ao mesmo tempo você tem um Nossa. pequenininho que depende totalmente de você. Uhum. Muitas emoções novas com essa nova responsabilidade. É um período difícil, alterações hormonais e tal. Mas, assim, a gente vê que tem pacientes que entram numa tristeza mais profunda, numa questão mais Sim. difícil de voltar, né? Porque as pessoas, às vezes, têm aquele momento do dia que... Tem hora, às vezes, né? Ah, agora eu vou sentar aqui e chorar. E chora, tá bom, daqui a pouco vamos embora, levanta, vamos fazer o que tem que fazer. Mas aquela pessoa que você vê que não tá saindo, que não tá voltando, e tem paciente que precisa até de medicação, né? Sim. Pra utilizar ali. É complicado, né? Uma mudança de rotina, de fase, assim, que eu acredito que mexe abstinência com o de psicológico. sono. Pra quem não é é. obstetra, não tá acostumado com essas Pois coisas. é, você Carol mãe tá no caminho dela, tá certinho. Mais alguma pergunta, Rod? Não? Muito bom. Olha, a gente sempre dá um livrinho para os nossos convidados, então fica aqui o seu, sabe? Obrigada. O nosso querido pastor Luiz Bacelar. Obrigada. Não é? É isso. Olha, Carol, muito obrigada pela sua nada. presença aqui no Ovocast. Foi Prazer. muito rico. Acho que eu quero parte 2 com a Carol, se ela aceita. Porque tem assunto, né? Normalmente a gente fica uma hora aqui conversando com os nossos convidados, mas assim, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho. Todos os pacientes que passarem pela sua mão, que Deus possa realmente estar te usando ali, que você seja um instrumento da palavra dele onde você estiver. Bom, depois desse papo, quando eu tiver filho, você quer ser minha médica? Por favor. Por favor, Carol, passa segurança, isso é muito bom. Então, Deus te abençoe mais uma vez, muito obrigada. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado desse papo tão rico e um papo próspero também, onde a gente saiu daqui mais inteligente sobre esse universo, né, de maternidade, enfim, diagnósticos. Carol muito inteligente, muito abençoada. Não deixe de seguir também o Instagram dela, está aqui na tela o Instagram da doutora Carol, então lá você pode conhecer um pouquinho mais o trabalho dela. Não deixe de seguir também a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, obrigada, Aruba e Missão Alcance, pelo suporte, que Deus abençoe a vida e o ministério de vocês. A gente vai ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser.